Então, vamos aqui então iniciar a nossa aula número 5 de regulamento de tráfego aéreo, hein? Acredito que no máximo mais uma aula, mas amanhã a gente finaliza tudo isso aí. E aí, amanhã é que dia? Quarta? Quinta-feira a gente fica por conta de revisar ela inteirinha, beleza? E se pá, fazer exercícios. Se der certo, a gente faz exercício. Talvez, quase certeza, eu não vou viajar. Aí, se vocês quiserem, sexta-feira a gente garra firme. Porque aí a gente vem e faz revisão de novo. Tipo, tira uma hora para revisão e tirar a dúvida, essas coisas. Toca o pau em fazer simulado, tá? Aí eu ver se eu compro um piloto Brasil mesmo ou o outro, porque o outro agora não compensa, que é daquele que eu te falei, que tem que fazer as 5 matérias. Então, vai ficar gastando trem à toa. A gente vê do piloto Brasil, tá? A gente faz uns das apostilas também. Enfim, vai dar certo, tá? Ainda. Então, essa semana a gente vai ficar muito... Viu? Parar pra gente ver essa matéria, revisar 2 vezes, fazer mais exercício e mais pra frente a gente faz de novo, tá? Tá bem. Então, nós vamos entrar aqui na quinta aula de regulamento de tráfego aéreo. Mudando um pouco aqui, já falando um pouco de serviço de vigilância radar e vetoração radar. Pô, o que é isso? Toda vez que você está voando, a partir do momento que você aciona ali, você tem um rádio e tem o seu transponder, né? O controlador, seja lá quem for, o órgão que estiver prestando serviço para você, ele vai poder estar prestando um serviço de vigilância ou um serviço de vetoração. A princípio, o que você precisa saber? O serviço de vigilância radar é o serviço prestado para todo mundo. Na verdade, quando a partir do momento que pelo radar alguém está te vendo, pelo radar, aquilo ali é um serviço de vigilância. Ou seja, é um assessoramento sobre rotas. Vai estar ali te ajudando, digamos assim, tá? Diferentemente do serviço de vetoração radar. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você falar está voando vetorado, quer dizer que o controlador, então geralmente não, é em uma região controlada, o controlador passa a ser o responsável pela navegação. Ou seja, é ele que vai falar, ó, reduz a sua velocidade para tanto, vira 30 graus para a esquerda, desce, sobe, e você apenas vai seguindo o que ele está te falando. Mas a prova não é boazinha, ou seja, quando eu falo vetoração, é quando o controlador, eu quero que vocês lembrem disso, o controlador é o responsável pela navegação. O que eu preciso saber aqui? Tá, ele que vai falar os intervalos, os ajustes todos para você fazer. O que a prova te cobra é que mesmo o vetorador, ele sendo o controlador, no caso, seja o responsável pela navegação, nesse caso no serviço de vetoração, ele não isenta o piloto de suas responsabilidades. Por exemplo, se ele falar assim, ó, vira para a esquerda, e aqui à esquerda tem uma serra, o tamanho do mundo, você tá vendo, se você virar, você vai bater a cara lá e vai matar todo mundo. A culpa é do controlador? Não, a culpa é do piloto. Porque o responsável pelo voo, pela segurança do voo é de quem? Do piloto. Então, cabe ao piloto, às vezes, achando que o que o controlador está falando não é o correto, pedir outras informações. Não pode ser ignorante também. Ah, não vou seguir o que você está falando. Não, falou, ó, aqui está a situação assim, assim, assado. Então, eu quero que você me sugere uma outra situação, uma outra opção aí, tá bom? Então, lembra, serviço de vigilância é prestado para todo mundo. É um serviço prestado para todo mundo, um serviço de assessoramento. Fala, um serviço de assessoramento sobre rotas. Vetoração, o controlador passa a ser responsável pela navegação, porém não isenta o piloto. É isso que você precisa saber, tá bom? Que certeza na prova eles vai falar. Que vai falar que o controlador é responsável, então o piloto não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo, sobre o voo. Não, tá? O que você precisa saber mais sobre isso? Por exemplo, o serviço de... Quando eu falo de serviço de vetoração, não precisa saber muita coisa, que é mais para voo IFE, sobre ajustes que você deve fazer. Por exemplo,
Ajustes de velocidade que um controlador pode passar para você, sempre em múltiplos de 10. Lembra disso? Por exemplo, se você está voando, ele vai falar assim, ó, voa 60, ou voa 70, ou voa 80, voa 90, voa... Não vai falar, ó, papatango, não sei o que lá, voa a 63 nós. Não. É sempre, o ajuste de velocidade é sempre dado de 10 em 10, ou seja, em múltiplos de 10 nós. Beleza? Ou é 60, ou é 70, 80. E você ainda tem uma margem de erro aqui de também 10 nós. Aceitável. Ou seja, se falou lá que era para você estar voando, um exemplo, se o controlador lá está te vetorando, fala, ó, voa 80 nós. Você pode estar voando aqui entre 70 e 90. É um limite aceitável. Beleza? Porque sempre oscila. Um pouquinho para mais. Para baixo não. Pode ser também acontecer. Pode, ó, 70 a 90. Uhum. Você fala 80. Tá? Rafael, quando que começa o serviço de vetoração? Já disse cair em prova. Serviço de vetoração começa assim, ó, a partir do... Às vezes você sabe no seu voo, o controlador fala assim, ó, a partir do momento que você entrar em uma terminal, na próxima terminal que você entrar, já se considere vetorado. Beleza? Então na hora que você entrar, o controlador já vai tomar a responsabilidade ali pela navegação. Ou então, às vezes ele fala assim, ó, a partir de agora você está sendo vetorado, que é o que mais acontece, tá? Ou eles podem já te falar que você daqui a pouco vai entrar, vai começar a ser vetorado, e fala, a partir de agora você é vetorado. E que hora que acaba? A partir da mesma forma, ele fala assim, ó, quando você entrar na ATZ, você já não é mais vetorado. Ou então ele fala, a partir de agora você não está sendo mais vetorado. Ou ele te informa, a partir do momento que você vai ser, ou te fala agora, não está sendo mais. Aí volta a navegação sem responsabilidade sua, do piloto comando. Lembrando sempre que não isenta você de suas responsabilidades. Lembrando, voltando um pouquinho lá atrás, que o piloto de comando é responsável por tudo aquilo que está acontecendo lá dentro da aeronave. Se ele falar assim, ó, quem é o responsável pelos intervalos de descanso dos comissários? Piloto de comando. Quem é responsável pela hora que vai distribuir lanchinho para o povo? Piloto. O piloto é responsável por tudo. Tá? E ele não pode delegar o quê? A função que envolva a segurança da aeronave. Ele pode envolver ele pode delegar a pilotagem para outra pessoa? Pode. Pode. O copiloto. Essa é a pergunta da aeronave. Então isso ele vai cair. Momento crítico. Ele pode delegar a pilotagem para outra pessoa? Sim, pode. Desde que não seja Você não vai. Tipo, você não tem resposta pra você justificar lá. Eu quero que fique na sua cabeça isso, tá? Tipo, piloto e comando pode delegar a função de 2 pontos. Aí tem as alternativas. Pilotagem. Beleza, pode. Tá. Não pode delegar pilotagem? Não, aí você não pode marcar. Não pode delegar apenas algumas coisas que envolvam lá segurança da aeronave. Pilotagem pode. Então é bom você estar sempre fazendo esses links aqui. Aproveitando que a gente está aqui, já estou fazendo até uma revisãozinha. Tá? Aí nós temos o que? Os alvos que esse radar pega. Quando o radar pega os sinais de rádio, a gente fala sinais de rádio refletidos, os sinais do rádio mesmo, pode ser, sei lá, um NDP, pode ser um VOR, pode ser algum outro. Vamos tratar só desses dois sons mais simples, mas existem outras formas de pegar aí, tá? Quando a gente pega os sinais de rádio, é chamado de alvo primário. Mas não é o foco aqui, rádio é rádio. Pegou o sinal do rádio ali, frequência de rádio, tá? É um alvo chamado de alvo primário. Você colocou na frequência lá do órgão que está te controlando, por exemplo. Está te pegando ali um radar, está conversando com você, chamado de alvo primário. Agora, o que cai bastante em prova, mais do que tudo que nós falamos aqui até agora, nessa aula, claro, é o famoso alvo secundário. Quem é alvo secundário? É o famoso transponder. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já quero que vocês saibam que no Brasil, o transponder que nós usamos é o famoso transponder modo alfa Charlie. Ou apenas Charlie. Porque quando fala Charlie, já sabe que o alfa está junto, tá? Você pode ver que quando você preenche um plano de voo, você coloca aquela Sierra Charlie, né? Porque
Primeira parte da parte do plano de voo está perguntando se existe algum equipamento de rádio ali. O S você responde que sim. E o segundo, qual é o equipamento de transponder que você está usando? O Charlie. Já respondeu isso no plano de voo, né? Se erra, Charlie. Não sabe nem porquê, mas respondeu. Por quê? Quando eu falo transponder modo alfa, significa que ele mostra lá os dígitos alocados, ou seja, tem um lugarzinho lá que você vê os números, né? Não tem 7700, 7600, 12, sei lá, o número que você colocou ali, se ele vê o número, se você tem como colocar o númerozinho e o controlador lá tá olhando aqueles números, então o que ele transponde é o modo alfa. Mas no Brasil, além dele ver os números, né, te passar os números e ler aquele número na tela do radar, ele também consegue ver a sua Altitude. Quem já voou que sabe que às vezes quando você está com o transponder ali, às vezes você está meio viajando na Royal Air e o controlador te chamou, acho que você está meio baixo aí, não tá não? Ou você está meio alto aí, não tá não? Somente quando você está voando em nível. A aproximação eles enchem saco demais da conta. É, porque ele está vendo. Você tá fora. Como que ele sabe disso? Uhum. Por causa dos sinais do transponder. Tem hora que tá alto demais, tem hora que tá baixo demais. Aí Mas você orienta, ó, você tá fora da aproximação aí, padrão. É até bom, porque às vezes você consegue até ver se um altímetro seu tá com defeito. Tá? E sempre é bom também. Ó. Às vezes você tá dormindo, E a pergunta tá fala assim, sonhando ó, lá mesmo, lá, não tá prestando atenção e eles te chamam. Já aconteceu aqui. Ainda mais quando você tá voando meio-dia, 1 hora da tarde, é que mais acontece. Primeiro, voando baixo, a 10 mil pés de altura, tá na escuta que é o controle. É, exatamente. Aí, beleza. O que a gente precisa saber? Quando eu falo de transponder, a gente lembra, vamos voltar aqui um pouco, nós lembramos que sempre é obrigatório eu ligar o transponder quando eu estiver na posição crítica número 3. Às vezes já te autoriza a ligar na 2 ali. A gente na prática já liga, liga no ON e depois a gente só muda pro 2000 ali, na hora da decolagem. Tá, então vamos lá. Toda vez, na posição crítica número 3, eu devo ligar o transponder. Pergunta de prova, posição crítica número 3 é aquela hora que você recebe o quê? A autorização para decolagem. E eu sempre devo desligar o transponder na posição crítica número 5. Lembra? Pousei, eu desligo o transponder, eu coloco ele no modo standby quando for orientado. Mais uma coisa, tá? Da nossa última aula. Aí, nós temos os famosos, chamar de códigos, que isso aqui é onde eu queria chegar. Os nossos códigos discretos. Código discreto. E os códigos que caem na prova, que são os indiscretos. Claro que não é esse o motivo, mas eu quero que você lembre. Toda vez que eu falo código discreto, é aquele código utilizado por você a partir do momento que você decola. É aquele apenas durante o voo. Ele vai ser seu apenas durante aquele voo. Toda vez que você decolar, se for funcionar o transponder lá de novo, vai ser passado um novo código discreto para você. Agora os códigos indiscretos, que eu quero que você lembre, existe uma regrinha, a pessoa gosta muito, é a regrinha do ICE. Ou anti-ICE. Sei lá, eu gosto de falar só ICE. Por quê? A regrinha do ICE quer dizer o seguinte: se algum dia você estiver sofrendo de, presta atenção, interferência ilícita na sua aeronave, você vai adicionar, você vai colocar, sabe o que lá no seu transponder? O código 7500, tá? Interferência ilícita, sei lá. O que mais a gente fala é quando, por exemplo, a sua aeronave está sendo sequestrada. 7500, tá bom? Suspeito de sequestro, interferência ilícita. Qual o código que eu coloco no meu transponder? Chamado código indiscreto. Por que é indiscreto? Porque todo mundo, se estiver sofrendo de interferência ilícita, vai colocar o mesmo código. Aí o que o controlador faz? Na hora que ele estiver passando lá o seu radar que tinha de passado, ele vai ler na tela dele lá que é 7500. Opa, peraí. Só do cara falar no rádio, estou sofrendo um sequestro aqui. Tá? Então, um modo de tentar dar mais segurança pra gente. Aí, existe o código para você quando tiver com falha
Falha de comunicação. Tá tentando falar lá, ninguém tá te escutando, seu rádio, ninguém tá te ouvindo. Ou mesmo está estragado, queimou, sei lá, tá estragado. Falha de comunicação, tá vendo? Aí você vai colocar lá no seu transponder 7600. Tá vendo? Ah, esse é o 7576. E quando você estiver em emergência, vai colocar 7700. 7700 quando eu estiver em emergência. Aí, eu quero que você lembre de uma coisa. Quem eu falar aqui, o cara tava voando, quem já tá um pouco na aviação já ter escutado. Tava um dia voando lá de boa, de repente, quem surge aqui do seu lado? A defesa aérea, né? O caça lá da defesa aérea. Já vi muito caso, o cara fala que tá voando de boa, e os caças passam aqui, para do seu lado aqui e quer comunicar com você. Aí o que você faz? Se você for interceptado, que é diferente, não tem nada a ver com interferência ilícita, quando você recebe interceptação, quando você é interceptado pela defesa aérea, também você coloca no transponder o 7700. Fala com eles. Coloca o 7700, beleza? Tá. Fala com eles na frequência internacional de emergência. É isso. Lembre-se, muita gente confunde com a regrinha do ICE. Interceptação, aí acha que é o 75 aqui, porque é interferência ilícita. Interceptação de defesa aérea, às vezes o cara para ali do lado só para estar fazendo algum teste mesmo, tal, só eles têm que fazer isso, faz parte da rotina deles. Tá? Mas gela o peão tudo, tá? O peão tudo. Me chamar. Nariz pra cima. Do lado. Então, isso aqui cai demais. E aí também tem o que a gente sempre usa antes de todas as nossas decolagens. É o código 2000. Beleza? Por isso que fala às vezes antes. Decolar. Beleza? E aí cai mais algumas coisas assim, ó. Que tá falando. Eu sempre devo desligar o meu transponder na posição crítica número 5. Verificação do transponder. Você verifica colocando ele na posição. Você vai mudar lá, o botãozinho lá no seu transponder. Coloca no normal, standby, depois característica e dente, para fazer identificação. E a verificação do transponder não é você que decide. Você não sabe se está funcionando ou se não está. É sempre a pedido do órgão, do controlador ali, que está te controlando, beleza? Verifique o transponder, normal, standby e idêntico, que é tipo dar uma resetada nele, sacou? Tá bom? Essa ordem, eles vão mudar lá na hora da prova a ordem para você. Ah, tem que ser a certo? Então vai ser standby, Normal, standby e idêntico. Hã? Não, aqui tá top. Aqui tá com standby, normal e dente. Então é o que errei. Standby, normal e idêntico, é isso mesmo. Standby, isso. Standby, Normal e dente. normal, depois Então é essa que é a que vai ser a SNI. pegadinha. Standby, normal e dente. É essa a ordem que você tem que colocar, tá? Foi porque só pra ver se você estava esperto. Devo desligar aí na posição crítica número 5, falei. Teste de equipamento nunca pode exceder 30 segundos, não é isso? Tá aí? Não é aí que tá, né? Não tá aí. Se vai fazer esse teste, não demora mais que 30 segundos. E lembre, quando eu vou fazer um voo em formação, bora fazer uma revisãozinha aqui. Somente o líder. Voo em formação, somente o líder aciona o transponder. Lembra? E voo em formação, quem que autoriza? A ANAC, se o voo for voo civil, ou Comércio. o Mar se o voo for militar. Diferentemente, Tô lembrando um pouquinho, diferentemente do voo acrobático, que vai ser quem? SRPV ou SINDAC, beleza? É bom você lembrar disso, tá? Então, voo em formação, somente o líder deixa o transponder acionado, tá bom? Aí vem mínimos de separação radar. Cara, isso aqui eu já vi cair muito pouco em prova, mas a gente precisa falar, né? É tipo, quando você estiver sendo vetorado, por exemplo,
sempre lembra assim, ó. Tá voando, não é para decolar, lembra? Decolando 2 minutos, pousando, dependendo da situação, 2 ou 3 minutos também, tá? Lembra, você tá voando. Qual que é a distância mínima que você tem que ficar de uma aeronave que está na sua frente? Se for uma aeronave, vamos pôr aqui uma aeronave pesada lá na frente, tá? Primeira situação. Se for uma outra pesada atrás dela, ela vai ficar afastada 4 milha náutica. Se for uma aeronave média atrás de uma pesada, vai ficar 5 milha náutica. E se for uma aeronave leve atrás de uma pesada, 6 milha náutica. Viu que é fácil? 4, 5, 6 atrás da pesada. Só você lembrar, ó, por que a pesada não precisa ficar tão longe da outra pesada? Porque a esteira de turbulência que a pesada da frente vai deixar não afeta tanto ela. Já afeta um pouco mais a média e afeta mais ainda a leve. Tá bom? Agora imagina que tem uma média aqui na frente. Tanto a pesada atrás da média ou a média atrás da média vai ficar apenas 3 milha náuticas. Precisa ficar apenas 3 milha náuticas de distância. Só que a leve atrás da média é 5 milha náuticas. E agora, atrás da leve, todo mundo é 3 milha náuticas. Então lembra, até que é simples, ó. Quando é a pesada na frente, 4, 5, 6. O resto tudo é 3. Menos a leve atrás da média que é 5. Viu? Vai fazer até uma música. 4, 5, 6, o resto tudo é 3. Menos a leve atrás da média que é 5. Rimou, não rimou? Professor. Ó, lembra? Ajuste de velocidade, lembra só desse aqui. Não pode ser feito ajuste quando você estiver na fase de aproximação, seja mais para IFR. Por exemplo, imagine você num circuito de tráfego aéreo, já ajustando para pousar ali, o vetorador muda a sua velocidade para tanto, muda para tanto. Não, tá ali já aproximando para pouso, você não vai falar para você mudar a sua velocidade, tá? Você já, principalmente quando você entra no circuito de tráfego, aí é manual de aeronave, aí não é vetorador que vai conversar com você mais, você já tem que saber, tá? Cada aeronave tem o seu tipo. Alturas, a gente já sabe, né? Fazendo um circuito de tráfego, helicóptero 500 pés, avião a hélice 1000 pés, reação 1500 fazendo de altura em relação à pista. Se falar altitude, você soma com a elevação, não é isso? Fraseologia padrão, aí é só para, quem não sabe, é só para dar uma lida, né? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, tá. E aí você vai, aí ajuda a falar sobre fraseologia aí. E existe algumas coisas que é bom você saber falar. Você nunca fala assim, ó, não existe essa palavra. Primeiro que não existe a palavra câmbio. Isso aí só no filme, né, que a gente fez. Câmbio, desliga. Não existe isso na aviação, tá? Outra coisa que não existe, tipo, o 6, a gente não fala 6, a gente fala meia. E não é meia dúzia também não, é só meia, não é banana. É só meia. Por exemplo, se for... Um é uno. Se for o 10, você vai falar o que? Você vai falar 10? Não, você vai falar 1, 0. O ponto, por exemplo, se for 1.0, alguma coisa eu falar 1.0, é 1.0. Isso aqui você lê ponto. Já vi na prova falar assim, ó, 1 decimal 0, 1 não sei o que, não, é ponto. 1.0. É porque a gente, você vai ver muito isso quando você for ver algum dia em relação a Mach. Aí Mach 0.6, 0.8, 0.6, 0.8. Escala de clareza, por exemplo, vai fazer o teste de equipamento no rádio, tá? Aí tem a escala 1, escala 2, 3, 4 e 5. É isso? Isso aqui cai. Você já vi isso aí cai bastante em prova. Se for 1, escala 1 quer dizer o quê? Que o seu rádio está ininteligível. Essa é a primeira Ó, vez que eu vejo já. inteligente. O que é uma pessoa inteligente? Tá vendo? Inteligível que você consegue entender com facilidade. Agora, ininteligível quer dizer que não está entendendo nada. Por isso que a clareza 1 é a
pior de todas. Beleza? Aí tem clareza 2. O pessoal confunde aqui, ó. Inteligível. Todas agora são inteligíveis. Inteligível. Vai ser de tempo. Desliga. Ó, clareza 1, ininteligível. Clareza 2, inteligível por vezes. Clareza 3, inteligível com Dificuldade. Inteligível. 4. o 4, inteligível, o 5, perfeitamente inteligível. Ó, o que cai em prova? O pessoal confunde muito. Porque a 5, beleza, perfeitamente inteligível. A 4, inteligível. A 1, ininteligível. Mas eu vejo todo mundo errando quando falo da 2 e da 3. Inteligível por vezes ou inteligível com dificuldade. É só você lembrar do jogo da Copa. Se você estiver assistindo a final da Copa do Mundo, qual que você prefere? Assistir na televisão chiando? Ou aquela televisão que você está assistindo, ela para, daqui 2 minutos ela volta, para e volta? Chiando, né? A chiando é melhor, não é? Você Então, ouve. pelo menos você está vendo a imagem vendo a ruim, imagem, mas né? está vendo. Aquela que você para e volta é pior. Então, por isso que a inteligível por vezes, ou seja, de vez em quando você escuta, de vez em quando você não escuta, É mais ruim. ela é pior do que aquela que você entende sempre, porém com dificuldade. Lembra disso, tá? Tá vendo sempre, tá ruim para ver, mas tá vendo. E o outro, que você vê só de vez em quando, Mais ruim. lembra disso, tá? Acho que é isso aí sobre... Vamos lá. Vigilância, assessoramento sobre rota prestado para todo mundo. Vetoração, o controlador responsável pela navegação não isenta o piloto de suas responsabilidades. Alvo primário são os rádios, sinais de rádio refletidos. Alvo secundário é o transponder. No Brasil a gente usa o modo Alpha Charlie. Alpha porque mostra os dígitos alocados e o Charlie porque também mostra a sua altitude. Códigos discretos são aqueles dados durante só o voo. Código indiscreto 7500 interferência ilícita, 7600 falha de comunicação, 7700 emergência ou interceptação pela defesa aérea. E o 2000 sempre antes de decolar, geralmente lá na posição crítica número 5. 3. Verificação do transponder, standby, normal, idêntico. Você só faz essa verificação do transponder a pedido do controlador. Você não faz porque você quer fazer. Você nem sabe se está dando problema. Tá bom? Desliga sempre o transponder da posição crítica número 5. Teste de equipamento, tanto de rádio como aqui. Vai demorar, tem que demorar no máximo 30 segundos. E voo informação. O transponder é ligado apenas pelo líder. Separação radar. Todo mundo atrás da pesada. Pesada atrás da pesada 4. Média atrás da pesada 5. Leve atrás da pesada 6. Pesada atrás de média 3. Média atrás de média 3. Leve atrás de média 5. E todo mundo atrás de uma leve é 3. Ajuste de velocidade sempre dá de múltiplo 10. E você tem mais uma carênciazinha aí de 10. Tolerância. Fraseologia padrão, lembra? Dá uma lida aí na fraseologia e tal. Lembrando que a palavra câmbio a gente não fala, o 6 fala meia, o 1 fala 1, o 10 é 1 no 0 e o ponto é ponto, não tem decimal. Escala de clareza 1 ininteligível, 2 inteligível por vezes, 3 inteligível com dificuldade, 4 inteligível e 5 perfeitamente inteligível. 5 barras. Agora, teste de rádio, vai falar 5/5. 5/5 aqui o rádio, tá? Alto e claro.